nosso caminho para o mundo, a sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo, e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que, desde sempre, aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do Sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes, que envolvemos em beijos diamantes no atravessar dos séculos, por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum, tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do Império Impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Boa noite. Estamos uma vez mais com a marca Portugal, desta vez com alguém que representa Portugal pelo mundo fora, numa área muito extraordinária. O professor Fernando Nobre, presidente da AMI, Assistência Médica Internacional, que muito nos honra com a sua presença. Professor, muito obrigado, boa noite pela sua disponibilidade para conversar comigo sobre esta temática da marca Portugal, que seguramente, enquanto presidente desta instituição que dispensa quaisquer apresentações e quaisquer, acho que é transcendente a toda a sociedade portuguesa que todos nós conhecemos, e que vamos então debater aqui num breve espaço de tempo o que é isto de marca Portugal, marca país. Antes de mais, agradeço o convite, boa noite. Estou aqui, enfim, para falar do que tudo que entender por bem. Efetivamente, tem uma visão do nosso país, global, enfim, há 40 anos que ando a saltitar pelo mundo, mas estou à sua inteira disposição. Tenha à vontade. Professor, antes de mais, gostaria de uma reflexão sua sobre a cultura portuguesa, que é algo que nos transcende também e que nos ultrapassa não só no nosso território nacional, mas pelo mundo. Tenho tido a oportunidade, seguramente, de constatar. Considera que a matriz portuguesa, a cultura portuguesa ou de matriz portuguesa, poderá ser considerada um património da humanidade? Não tenho a mínima dúvida. Repare, se me permite, Portugal foi um dos 15 países, desde o início da humanidade, que marcou indelevelmente a história da humanidade. Podemos começar nos etruscos, enfim, até a atualidade. E se houve 15 países que marcaram a nossa humanidade, Portugal foi indiscutivelmente um deles. Não só porque, como diz a expressão popular, deu nomes ao mundo, nós fomos os primeiros iniciadores da globalização do nosso mundo e, efetivamente, a cultura portuguesa hoje está espalhada por todo o mundo. E eu, que viajo permanentemente, posso dizer que desde a África, que vai do Congo até o Quênia, Melim, Mombasa, enfim, Lamu, etc., desde hoje a Ásia toda, que não apenas o Sri Lanka, a
antiga Taporana, sei lá, até o Bangladesh, mas também na atual Síria, em Hormuz, estamos nos países, enfim, dos Emirados Árabes, nomeadamente Oman. Portugal tem uma presença global. E as nossas comunidades lusodescendentes, antigas e modernas, quando falo antigas, são aquelas que têm mais de 4 séculos, e modernas, aquelas que têm a partir desde há um século e meio, nós continuamos presentes em todo o mundo. Por outro lado, a língua portuguesa é a terceira língua ocidental mais falada no mundo, após o inglês e o espanhol. Isso faz com que a marca Portugal é uma marca global. Tenhamos nós a verdadeira visão da dimensão do que o nosso país representou e ainda representa, para tratarmos Portugal como uma marca global, sem dúvida nenhuma. Mencionou, e ainda bem, porque seria um dos próximos tópicos que lhe iria trazer para a nossa conversa, a língua portuguesa, que de facto é algo que, digamos, é transversal a todos os debates de todos os convidados até agora do programa Marca Portugal. De facto, esta língua é uma língua também global. Como o professor disse, é uma das mais faladas do mundo e, ainda por cima, no Hemisfério Sul, a mais falada, não só nos países que a têm como língua oficial, mas também nas bolsas das comunidades portuguesas espalhadas também pelo mundo. E acresce que também é uma língua de aprendizagem para se tornar cada vez mais uma língua internacional. E acredito, não sei, o professor poderá elaborar mais sobre este assunto, na área da assistência médica, na área do cuidado médico em todos os palcos, sejam eles de guerra, de catástrofe, etc. É uma língua com relevância? Sem dúvida nenhuma, mais uma vez. A Fundação AMI, que eu fundei e presido, vai fazer 36 anos, quando intervém no mundo, e interveio até hoje em 83 países de todos os continentes, desde a Papua, enfim, até ao Chipre, por exemplo, encontramos nas nossas comunidades antigas um respaldo inacreditável. Posso falar de Malaca, mas, por exemplo, só para saber, por 2 vezes a AMI patrocinou o encontro das comunidades luso-descendentes da Ásia, que ocorreram os 2 em Malaca, o primeiro em 1917, o segundo em 1919 e o terceiro está previsto decorrer em Goa. Se tudo correr bem e se as viagens puderem ser feitas. E posso dizer que nessas 2 conferências das comunidades luso-descendentes da Ásia, onde estiveram 13 países, do Japão, enfim, ao Sri Lanka, toda à volta do Oceano Índico, e não convidámos pessoas da África, mas podíamos ter convidado também pessoas do Quênia, então de Moçambique, que é uma parte ainda banhada pelo Índico. Posso dizer que todas essas pessoas, é muito desconhecido em Portugal, são portadoras de uma herança que faz com que elas se possam entender. O indo-português, o papiamento ou o cristão, foi a língua mais falada no Índico até o século XVIII. O que quer dizer que todas essas comunidades, quando se encontram, compreendem-se, têm uma linguagem própria. Alguém do Sri Lanka, luso-descendente, se encontra com um luso-descendente de Malaca, vai perfeitamente entender-se. Pouca gente sabe que no Bahasa, que é a língua que depois vem da origem ao malaio, há aproximadamente 2.000 palavras de origem portuguesa. Pouca gente sabe que no Vietnã há palavras de origem portuguesa, mas o Vietnã é a única língua asiática que tem uma escrita latina, portuguesa, porque houve um padre Pina, que em 1917 transcreveu, alfabetizou, digamos, por escrito, o vietnamita, e o vietnamita escreve-se com os caracteres latinos, latino-portugueses, enfim, nós escrevemos com o abecedário latino.
é a única língua asiática escrita, porque foram padres portugueses que a transcreveram no alfabeto latino. E por isso, nós quando investimos, como foi o caso do Sri Lanka, como foi o caso na Malásia, como é o caso em Chittagong, no Bangladesh, como é o caso até na Índia, perto de Calcutta, há uma basílica, Nossa Senhora do Rosário, construída por um capitão Tavares em meados do século XVII. Nós temos permanentemente não só a noção da nossa presença global, mas também o apoio das nossas comunidades. E foi muito fácil. Por exemplo, quando eu cheguei a primeira vez no Sri Lanka, logo após o tsunami, 48 horas depois do tsunami, que ocorreu, como toda a gente ainda se lembrará, talvez, dia 26 de dezembro de 2004, quando eu aterrei em Colombo, 2 dias depois, quando eles souberam que eu era português, a primeira coisa que me disseram foi Lourenço de Almeida. Lourenço Almeida era apenas só o filho do primeiro viceroy da Índia, Dom Francisco de Almeida, que achou outro problema, hoje, depois de Ceilão e agora Sri Lanka, e que morreu frente a Dio, num combate em Xabu, 2 anos depois. E por isso, imediatamente, eles sabiam que Portugal correspondia àquele português que chegou lá em 1505. Pena é que, muitas vezes, até os nossos representantes, seja eles quais forem, deste partido forem, desconhecerem esse património global da AMI não conta relativamente ao património de Portugal. Seja em termos linguísticos, em termos culinários, em termos de dança, em termos patrimoniais, fortalezas, deixámos-la por todo lado, em sítios que muita gente nem sabe que elas existem, como na Ilha de Lamu, ao pé de Melinda, e por isso nós somos respeitados. Dizia-me há tempos um nosso embaixador em Bangkok, da Tailândia, que Portugal era tratado pelo reino da Tailândia como sendo uma grande potência, ao nível dos Estados Unidos e de uma Rússia e de uma China. A primeira presença no reino de Sião foi portuguesa. O primeiro, enfim, contacto comercial foi com Portugal. Essa construção é hoje, depois de renovar e adaptar, é hoje o consulado de Portugal em Bangkok. E por isso, se nós soubermos respeitar todo esse passado, porque ele é mais respeitado pelos outros do que por nós próprios. Nós teríamos uma vantagem competitiva em termos diplomáticos, em termos económicos, para não falar na vertente histórica. Ainda há 2 anos fui dar justamente uma conferência na cidade imperial do Hue, no Vietnã, a propósito da escrita do vietnamita. Está a ver? E eles reconhecem isso. São raros os portugueses que sabem factos da nossa história que nos notabilizam de forma ímpar. Daí eu ter afirmado que desde o início da humanidade, e repito, sobre 15 povos que marcaram a história dessa humanidade, nós somos, por direito próprio, um deles. Lembro-me na Papua, um dia estava a almoçar com um governador, no centro da Papua, e ter-lhe dito, sabe, o senhor governador, tudo é emprego, obviamente, o senhor governador fala português. E ele olhou para mim, com os olhos bugalhados, e disse, mas como é que eu falo português? Fala, quer saber como? E fui-lhe apresentando objetos. Contei-lhe os pés, o que é que o senhor tem nos seus pés? Ele disse-me sapato. Eu disse português. Estamos aqui, como é que chama isso onde estamos agora a comer? Mesa. Falava português. Apresento-lhe o recipiente onde íamos beber. O que é que se chama isso? Copo. Português. E aquilo ali, o que é? Janela. Português. E aquilo que se vê ali é o quê? Uma igreja. Português. E aquilo que é? Armário. É português. E de repente o homem ficou esbugalhado, porque efetivamente ele, sem saber, até falava português. Porque, repito, pronto, o nosso vocabulário, e há palavras que se encontram em toda a parte. Do sapato encontra-se do Congo, por isso até a Papua. Manteiga. Todos aqueles objetos, copo,
todos aqueles objetos que foram levados primeiro por nós, para qualquer parte do mundo, ficaram com as palavras portuguesas. E há inúmeras palavras. E daí que eu, pessoalmente, tenho sempre imenso orgulho de me afirmar. Sou português, mas embora raízes estrangeiras que eu tenho, pela minha mãe, de todos os outros países da Europa, da Irlanda até a República Tcheca, passando pela Escócia, pela Inglaterra, por Wales, pela França, pela Alemanha, pela Holanda, enfim, pela Dinamarca até a República Tcheca e pela Itália também. Não tenho muito orgulho em ser português e tento sempre que possível relembrar-lhes que, por exemplo, o santo mais venerado em todo o Sri Lanka é Santo António. Como sabe, é conhecido como Santo António de Pádua, no mundo inteiro. Tal para nós é Santo António de Lisboa, ou de Portugal. Ele nasceu português, fez padre aqui, primeiro dominicano e depois, enfim, quando foram assassinados os jesuítas e outros franciscanos, ele mudou e ele partiu para as nossas posições no Norte da África, Ceuta, na altura, e depois foi para a Itália, onde ele viveu apenas 2 anos. E aí, é verdade, revelou-se o orador extraordinário que ele era e morreu lá. E é o santo, é o patrono da Itália. É o patrono da Itália. Não é o patrono de Lisboa, que é São Vicente, não é Santo António de Lisboa. Mas pouca gente sabe que o Santo António é um santo português. Porque toda a gente diz que é de Pádua, que é italiano. E sempre por onde eu passo, eu posso dizer que no Sri Lanka, todos os cristãos, os hinduístas, os muçulmanos, os budistas, veneram Santo António. Foi inclusive uma das igrejas que foi até vítima de um atentado há uns 2, 3 anos, como outros hotéis e outras igrejas. E por isso nós temos um espólio histórico e patrimonial e cultural espalhado pelo mundo que muito nos ajudam quando nós chegamos em missão humanitária em certos países. O ser-se português é um bom passaporte. Porque é um passaporte que demonstra a miscigenação dos povos, a multiculturalização dos povos, e todos os lusodescendentes e outros povos que até não são lusodescendentes reconhecem Portugal um povo que sempre se misturou e que sempre se integrou. Não quer dizer que também não foi racista, foi, mas muito menos. Eu lembro-me de uma discussão no Chad, com o futuro presidente do Chad, o Senavé, o Chad é ex-colónia francesa, independentemente das minhas origens também francesas. Ele dizia-me, sabe, de todos os povos da Europa que andaram por África, os portugueses foram os menos racistas. E isso viu-se na miscigenação. Não houve outro povo que tanto se miscigenou como o nosso. Não houve. Professor, tudo isto que mencionou de um reconhecimento, de uma presença, de uma contribuição, de uma interação, obviamente isto é a ação do ser humano, ou seja, neste caso é a ação dos portugueses. Houve aqui, naturalmente, todo um pioneirismo que foi sempre demonstrado desde então. Mas também ainda hoje há muito pioneirismo que se reconhece, que se vê, muito pouco se sabe, como falou de algumas situações que a maior parte das coisas se desconhecem porque não são divulgadas, mas relativamente ao pioneirismo português. Vou buscar, por exemplo, o seu exemplo, o exemplo da Fundação AMI, da Assistência Médica Internacional, é um caso de pioneirismo. Nessas suas várias viagens pelo mundo, através das ações da AMI, constatou, não só na área de intervenção da AMI, mas outras que também tenha constatado como prova e desses mesmos pioneirismo do espírito português? Não tem dúvida nenhuma, cito-lhe apenas 2 exemplos. Um, num país que foi colónia portuguesa, estou a falar da Guiné-Bissau, e outro, vou falar do Sri Lanka, mas poderia falar de uma ilha das Filipinas.
em muitas ocasiões, em grandes catástrofes, porque a Fundação AMI define-se por um trabalho social em Portugal e por um trabalho humanitário de emergência e desenvolvimento no mundo. Já referi há pouco, atuamos até agora em 83 países de todos os continentes e penso poder afirmar que não há nenhuma outra instituição em Portugal que tenha tido a abrangência global que a AMI teve nesses 36 anos. Tanto é que, por duas ocasiões já, sempre que Portugal solicitou, as duas últimas vezes, que Portugal teve um lugar, um assento, não permanente, obviamente, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, foi-nos solicitada pelo Ministério dos Estrangeiros português a nossa presença no mundo, para, enfim, dar mais estofo ao conteúdo da presença global de Portugal no mundo. E ainda no site do Ministério dos Estrangeiros, era o Ministro dos Estrangeiros ainda o Dr. Paulo Portas, e no site, e Portugal na altura fazia parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, no site do Ministério só havia duas presenças portuguesas no mundo. Era a presença dos capacetes azuis, soldados da paz, integrados em missões internacionais, não é? No Marrocos Centro-Africano, no Afeganistão, etc. E era a AMI, com os seus médicos espalhados em muitos países. E em várias ocasiões, posso dizer, estou a falar do Sri Lanka, estou a falar de Timor-Leste, estou a falar da Guiné-Bissau, especificamente, a primeira instituição humanitária do mundo a ter entrado nesses países, na sequência das grandes catástrofes que tiveram, foi a AMI. Como também, na Roménia, após a queda do Ceausescu, nós fomos os primeiros a ocuparmos os orfanatos, onde eram colocadas crianças para morrer à fome, crianças que eram órfãos, chamavam-se os caminhos de hospital, ou que nasciam com alguma malformação física, ou, enfim, malformações congénitas, até do foro mental. E por isso, mais vezes, somos reconhecidos fora do país do que dentro do país. Permita-me só te dar um exemplo, e que não se leve isso com vaidade, porque eu não sou vaidoso, nunca fui, mas é um exemplo. A França, pela nossa intervenção em países francófonos, tanto como o Líbano, como múltiplos países em África, por duas vezes, dois presidentes franceses, o presidente Chirac e o presidente Jacques Chirac e o François Hollande, concorreram com a mais alta condecoração de França, que é a Legião de Honra. Eu fui feito cavaleiro da Legião de Honra pelo presidente Jacques Chirac. É preciso ficar 8 anos, cavaleiro, para poder subir eventualmente. Poucos são os que sobem. 8 anos depois, o presidente François Hollande fez-me cavaleiro oficial da Legião de Honra. O que corresponde ao nosso país à Torre Espada. É a mais alta condecoração da França, que só é atribuída por altíssimos serviços, relevantíssimos, feitos em prol da França. Isso porque a AMI, inúmeras vezes, esteve presente e atuou de forma, enfim, convincente e eficaz em territórios da língua francesa. Pois bem, para dizer que muitas vezes somos mais reconhecidos lá fora do que está dentro. Mas isso não tem importância nenhuma. O que tem importância até quando a AMI sai de um país, não é a palavra AMI que fica, sabe? É a palavra Portugal. Porque nós somos portugueses, médicos portugueses, enfermeiros portugueses, logísticos portugueses, é isso que fica. Tiveram cá os portugueses. A palavra AMI depois vai se esvaindo, não é? Não é isso importante. No Sri Lanka, por exemplo, nós somos pioneiros, porque desde a saída de Portugal do Sri Lanka, em 1644 a 46, empurrados pelos holandeses, outra da minha componente familiar do lado da minha mãe, deixamos lá as fortalezas, deixamos a língua, deixamos os burgers, falam o indo-português, ou o cristão, ou papiamento, como se queira chamar, e deixamos inúmeros fortes, todos à volta da Ilha de Esmeralda, fortes esses que os holandeses, enfim, reforçaram. Mas desde 2004 está lá uma obra que mais ninguém tinha feito. É na costa leste do Sri Lanka, em Batticaloa,
e o Dom Duarte passou por lá e já viu, construiu-se o Centro Social e Cultural Lourenço de Almeida, o tal Teixeira aprovado em 1505, filho do primeiro vice-rei da Índia, Dom Francisco de Almeida, que é um centro que tem apenas e só 3.500 metros quadrados de cobertura, onde hoje toda a comunidade luso-descendente da costa leste do Sri Lanka se reúne para fazer os seus casamentos, as suas festas, os seus bailes, a sua música, que tem tudo a ver connosco. Quando se vê dançar membros da comunidade, eles estão a dançar como dançavam os nossos há 4, 5 séculos, com bailinhos e outras coisas. Enfim. Basta olhar para eles, os trajes, a guitarra, o violino, é tal e qual como aqui. Só que a língua também foi evoluindo. Eles quando dizem, eles não dizem adeus, até logo. Dizem caminhando te vi. Que é poético, não é? Eles não dizem cola, colarinho, eles dizem a gola. Aí a palavra degolar, que nós já perdemos o sentido, quando se degolava é porque cortava a gola, não era a gola da vestimenta, era a gola, que era o pescoço. E assim por diante. Eu próprio fui aprendendo muito com o nosso passado. Porque tenho a felicidade e a alegria, a honra de poder ter tido contatos, não diria com todas as comunidades, mas diria que tive contatos com muitas comunidades, tanto na América Central, na América do Sul, como em África, como na Ásia. Aí tive muitos contatos. E quando se vai, por exemplo, a New Bedford, e vê-se e visita-se no museu que lá temos, da caça à baleia, isso é uma comunidade mais recente, começaram a ir dos Açores e de Cabo Verde também, para lá em 1880, por aí, apercebemos que essa nossa comunidade mais recente tem lá uma presença altamente significativa e importante. Agora, o que se passa, se me permita, é que muitas vezes nós não lhes damos o reconhecimento que eles merecem. É que lhes é devido. Porque há uma coisa que eu disse na altura, em Malaca, um secretário de Estado, foi lá para o segundo encontro das comunidades dos descendentes da Ásia. Por que não se dá a nacionalidade portuguesa aos descendentes dos portugueses nesses territórios? Porquê? Porquê? Eu acho muito bem que se dê a nacionalidade dos portugueses judeus que tiveram sido de Portugal no início do reinado do Manuel I para poder casar com os filhos do rei católico de Espanha. Muito bem. Estamos a falar de 1498, por aí. Então, e por que não se dá a mesma naturalização aos nossos descendentes que ficaram na Malásia, no Sri Lanka, no Bangladesh, na Índia, a partir de 1640, foi quando, na altura dos Filipes, a Holanda começou a retaliar e a ocupar espaços, enfim, que eram nossos, entre aspas. Porquê? Porque se não lhes reconhece a mesma naturalização? Porque a uns e não a todos. E isso eu disse a um governante do nosso país. Agora, eu acho que é preciso ter a coragem, porque se nós valorizássemos e reconhecêssemos essa presença histórica de Portugal no mundo, que é verdadeira, eles amam Portugal. Eu lembro que eu cheguei a primeira vez ao Sri Lanka, sabe, vou contar uma história. Já agora são milhares de histórias. Eu fui então a norte de Batticaloa, atravessei todo o Sri Lanka, de Colombo até Trincomaléia, e fui encontrar com um senhor que era responsável da Caritas do Sri Lanka. Estamos a falar na época do tsunami, 2004. Que era o padre Francisco Dias, diziam eles. Não, Francisco Dias. E quando me encontrei com esse padre, disse, olha, não é nada Dias, o seu nome é Dias. É um descendente português. Então, eu convido a uma jantar em casa dele, e depois, com lágrimas nos olhos, disse-me, por que vocês nos abandonaram desde há 400, há mais de 400 anos, quase 450 anos? Eu disse, seu padre, nós não me abandonamos. A prova é que estou aqui. Estou aqui para ajudar na nossa comunidade. E foi daí que depois se criou a Fundação
Portugal-Sri Lanka. Foi daí que depois criou o Centro Social e Cultural Lourenço de Almeida, em Batticaloa, que é onde se congregam mais os lusodescendentes, na costa leste do Sri Lanka, e para dizer que há uma mágoa profunda nesses povos. Não percebem o porquê que os abandonamos e porquê que não os reconhecemos, quando eles assumem-se como portugueses. Né? O nome é Sri Lanka Portuguese Burger Foundation. Português. E tanta é a nossa empatia com os povos, que mesmo aqueles que depois se descendem dos holandeses ou dos ingleses, muito menos, a nossa miscigenação foi muito mais forte, eles todos definem-se como portugueses. Mas esses nomes, há uns têm nomes portugueses, Rangel, da Silva, que era da Silva na altura, não era da Silva, enfim, da Soares, de Lima, enfim, muitos nomes. Mas mesmo os descendentes de holandeses e de ingleses, muito menos, definem-se como português burger. Português. É impressionante, não é? Tanto é forte a marca da palavra Portugal nesses países. E pronto, é assim. Professor, então, por tudo isto, como poderíamos definir, muito rapidamente, porque também estamos a chegar ao fim, lamentavelmente, porque eu imagino que as suas histórias dariam para fazer uns 10 programas destes seguramente, para definir muito sucintamente o papel de Portugal no mundo, que ainda tem, que ainda se cumpre, mas de forma mais, não tão oficial como deveria ser, mas mais devido à sua presença e à sua relação histórica que houve, não tanto hoje no presente, que se deve a situações circunstanciais da sociedade civil, como é o caso da AMI, e de outras personalidades ou de outras instituições, mas Portugal, enquanto nação, enquanto um Estado, como define dever ser esse seu papel no mundo, de Portugal no mundo, consciente de toda esta responsabilidade histórica e ainda deste reconhecimento da importância e da ligação histórica, social, cultural, tudo que ainda existe entre estes povos com Portugal. Portugal merecia ter uma presença e um reconhecimento muito maior do que aquele que tem. Eu diria que algumas causas nacionais deviam ser definidas, uma delas frente com as nossas comunidades, que é um património extraordinário para a nossa afirmação no mundo. Eles estão em todo lado. Outra questão seria o nosso mar, não sei se sabe, nós temos uma zona económica exclusiva de 2 milhões de quilómetros quadrados, com a extensão da plataforma continental. Nós vamos ter 4 milhões de quilómetros quadrados de terra subaquática e mantemos os 2 milhões de mar. Os 4 milhões de terra, repare que o nosso país muitas vezes é definido como um pequeno país, que é o retângulo, mais umas ilhas, e são 92 mil quilómetros quadrados. Não, nós vamos ter 4 milhões de quilómetros quadrados, o que fará de nós o 8º país maior do mundo em terra, embora a sua aquática é grande parte, e o Brasil passa para o 8º lugar, do 5º passa para o 8º lugar. Agora, isso depende de eixos estratégicos que Portugal queira afirmar. Porque, assim como a Noruega foi no seu mapa e encontrou o que é hoje, a Noruega há 50 anos era um país pobre. Hoje tem um dos maiores fundos soberanos do mundo. E é um país pujante. Conheci muito bem uma ex-primeira-ministra da Noruega, foi primeira-ministra há 10 anos, uma colega minha, a doutora Grove Rutland, que inclusive introduziu o tema da sustentabilidade. Pois bem, foi no mar. Nós não olhamos para o nosso mar. E um dia desses podem fazer um mapa cor-de-rosa, como fizeram entre Angola e Moçambique, quando Cecil Rhodes pôs-se a subir ali por cima, pedindo que a ocupação histórica não se justificava, era preciso a ocupação efetiva dos territórios. Pois bem, nós temos que ocupar efetivamente todo o fundo marinho que é nosso, porque isto são riquezas
fabulosas. Não tenho tempo para discriminar, mas são fabulosas. Mas só temos apenas um pequeno submarino automático, que pode ir a 5 mil metros de profundidade, para fazer um mapeamento de todo esse território. E só talvez 2 a 5% do mapeamento foi feito. Só temos um. Um que custou metade, em média, de cada um dos 10 estados de futebol que construímos pelo país. Esta visão estratégica. Comunidades, o nosso mar, a nossa independência está lá, e Portugal não é só mar, mas é muito mar. E se nós hoje temos uma presença no mundo, foi porque o Dom João II, e antes dele, enfim, o infante das 7 partidas, o Dom Pedro e o seu irmão Dom Henrique, olharam para o mar. Temos que voltar a olhar para o mar, com olhos de ver. E depois, obviamente, uma formação de uma juventude. Nós nunca tivemos uma juventude tão bem formada como hoje. O drama é que essa juventude tão bem formada, desde 2011 até o ano passado, houve centenas de milhares deles que foram para outros países. Com a crise presente atualmente no mundo, não vai haver hipótese de imigração. Nós temos que investir essa juventude extremamente bem formada hoje em dia naquilo que pode valorizar Portugal, a sua história, as suas comunidades. Reparem, filmes de projeção, de dimensão. Nós temos heróis nacionais com uma dimensão fabulosa. Agora. Não podemos fazer um filme sobre o Fernão Mendes Pinto com meios pindéricos e a Espanha faz um filme colossal sobre Cristóvão Colombo. Não. Nós podemos falar do Cabral, nós podemos falar do Magalhães, nós podemos falar do Vasta Gama e nós podemos, sobretudo, falar do Dom João II, onde eu não vejo uma única estátua no território nacional, como se fosse um rei maldito. Quanto a mim, com Dom Afonso Henriques, um dos 2 maiores reis de Portugal, e aquele que tracejou, ainda quando fui à Etiópia, na altura da fome, na fronteira com a Somália. A Etiópia é a antiga Abissínia, o reino do Preste João. Para quem Dom João II enviou 2 emissários, tendo lá chegado um e que morreu lá, o Pedro da Covilha. Pois bem, era preciso revisitar essa história e orgulhar-se dessa história, mas embora, como sempre, a moeda tem 2 faces, nós sabemos, mas relativizar os acontecimentos no seu contexto histórico. 1500 não é 2020, ponto final. Por isso, não temos vergonha do Museu das Descobertas, porque efetivamente nós somos um povo ímpar, nós somos um povo ímpar, mas lá diz o nosso ditado: fraca governação torna fraca forte gente. Nós somos um povo ímpar. Se esse povo souber ser guiado com visão, com estratégia, com conhecimento para um futuro, e aí não temos de ter medo de ninguém. Não temos de ter medo de ninguém. Professor, que maneira tão extraordinária de terminarmos esta nossa conversa com o reconhecimento que eu acho que todos nós portugueses temos essa consciência, mas que não a constatamos, verdadeiramente. Essa frase fantástica que Camões disse, que o fraco rei faz fraca a forte gente, é de facto uma grande verdade, e que nós diariamente constatamos isto, e que os valores estão, de alguma maneira, valorizados, porque quando nós vemos nos órgãos de comunicação social, na sua generalidade, importarem-se com personalidades que têm importância na área que ocupam, mas que os elevam e os alcandoram para algo que não têm essa força, essa expressão, acho que está tudo dito. Professor, foi uma honra imensa contar com este... Um segundo dizia só, muita gente no país, sobretudo no Alentejo, come a siricaia, não é? A siricaia. A siricaia é um bolo de origem malaio. Siricaia quer dizer um bolo real, um bolo especial. E eu, quando estive em Kuala Lumpur, copiei de um livro de receitas típicas, históricas da Malásia, a receita típica da siricaia. 2 palavras, siricaia. Pois é, muita gente em Portugal gosta da siricaia, não é exatamente a siricaia como definida nesse livro de culinária malaio, mas a siricaia é porque houve trocas. Nós levámos e trazemos, e trouxemos, não é? Foi dar e receber permanentemente.
mundial de dar e receber em todos os níveis. E por isso, enfim, só digo, tenho imenso orgulho de ser português. Professor, esta foi verdadeiramente a maneira extraordinária de terminar esta marca Portugal consigo. Tenho que lhe agradecer uma vez mais a sua disponibilidade. Creio que foi um gosto esta conversa e ouvi-lo. Vamos seguramente ter mais oportunidades para conversar noutras atividades da matriz portuguesa, que terei todo o gosto em continuar a convidar, como já o convidei noutras ocasiões, Obrigado. E a estar de acordo com a sua disponibilidade. Professor, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção e por me ter convidado. Muito obrigado. Foi mais um Marca Portugal, que se contou desta vez com o professor Fernando Nobre, fundador e presidente da AME, Assistência Médica Internacional. Conto com a vossa presença no próximo programa. Até lá. Obrigado.